os irmãos já terem lido, nesta noite, na leitura oficial, eu vou só recapitular. E edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Eu quero, antes de mais nada, como fiz no boletim da igreja, quero parabenizar todos os irmãos da congregação que estão realizando mais um aniversário do trabalho aqui no Riacho Fundo 2, nono aniversário. Parece que foi ontem, quando nós realizamos o primeiro culto, naquela garagem, naquela área, ali da residência dos irmãos Vicente e Maria José. Hoje nós ainda estamos no aluguel, 9 anos se passaram, mas houve um investimento muito grande de vidas. Nós estamos aqui ainda, mas nós vamos ter o nosso local onde nós possamos ter mais liberdade. E eu creio que o empenho do casal, o William e a Ana Célia, tem sido um empenho produtivo, porquanto os frutos são vistos por todos os lados, não só na questão material, não só na questão administrativa, como também na questão espiritual. Tudo está funcionando e a igreja tem que ser assim, não é? Uns ajudando os outros, e assim a gente consegue, não é, atingir o objetivo do nosso lema, que é unidos e edificados. Certamente faremos uma grande obra para Deus. O capítulo de onde os irmãos tiraram esse tema tão maravilhoso, tão edificante, o capítulo 2, existem algumas descrições da nossa vida colocadas aqui pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, Paulo fala da nossa salvação pela graça de Deus, mostrando o que éramos no passado. Está aí nos primeiros versículos do capítulo 2, nos versos de 1 a 3. Quando o apóstolo, ele diz que nós estávamos mortos no pecado e no delito, ou nos pecados e nos delitos. E verdadeiramente nós estávamos assim. Porém, ele continua dizendo que nós éramos filhos da ira, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então Paulo vai mostrando assim, fazendo uma descrição da nossa vida, até nós chegarmos ao tema propriamente dito. E Paulo continua dizendo que nós vivíamos sem Cristo e sem Deus. Versículo de número 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. E a verdade é que nós chegamos no século 21 e há muitas pessoas ainda sem Deus no mundo. Não sabem o que é uma paz completa, não sabem o que é uma felicidade completa, não sabem o que é desfrutar
da gloriosa e maravilhosa graça de Deus, que é através de Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em pleno século 21, há muitas pessoas no mundo sem Deus. E nós somos os responsáveis. 9 anos estamos ganhando vidas. Tudo começou com 2 famílias praticamente, em que o líder, o sacerdote de uma delas, hoje está na glória. E nós lembramos disso, porque foi um homem íntegro, foi um homem fiel, foi um homem em que deu a sua vida, para que hoje nós chegássemos aqui. Como disse muito bem o pastor William, não é? Ele está regando, ele é missionário, estão regando, não é? Alguém plantou e eles estão regando bem. E Deus está abençoando esse trabalho e irá abençoar mais ainda. Mas Paulo, ele fala da nossa salvação pela graça de Deus, mostrando o que éramos no passado. Éramos filho do pai da mentira, o diabo. João 8,44 diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas Paulo, ele não somente fala do que éramos, ele também fala do que nós somos. E ele chega no versículo 4 e ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele fala do que nós somos hoje. Ele diz que nós fomos alcançados pelo poder glorioso de Cristo. Nós fomos alcançados pelo sangue de Cristo. E hoje nós temos uma nova vida. Somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo, ele diz o que nós somos hoje. Somos pessoas vivificadas. Ou seja, passamos a ter uma nova vida. Nascemos de novo. Fomos alcançados pelo poder glorioso de Cristo. Ele diz: não para por aí não. Nós também somos filhos de Deus. Aleluia. Pela graça sois salvos. E nós somos salvos. Somos filhos de Deus. Aleluia. João, quando ele escreve o capítulo 1, versículo 12 do seu evangelho, expressa muito bem o que eu estou vos falando nessa noite. Mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você nesta noite entrou aqui e ainda não é filho do Deus Todo-Poderoso, mas é criatura de Deus, porque por Ele foi criado, eu quero nessa noite te apresentar a Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, que tem poder para salvar, para libertar o homem e dar dons maravilhosos que estão contidos na sua palavra. Paulo fala da nossa salvação. Paulo também fala do que nós somos. Mas ele também enfatiza o que nós seremos. Semelhante a Cristo. Aleluia. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Ele diz também que nós seremos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se somente se permanecermos na graça. Diz Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, no versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros
de Cristo. Quantos glorificam a Deus? Paulo continua neste capítulo 2 a falar da nossa vida. E ele é bem claro ao falar o que devemos ser e fazer por causa disso, por causa da nossa salvação, por causa da nossa vida com Ele, por causa desta nossa herança, por causa de nós termos sido alcançado pelo seu poder, pelo poder de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Paulo diz assim, escrevendo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, queridos, nós precisamos agir assim para poder desfrutar, continuar desfrutando das bênçãos gloriosas de Deus. Glória a Jesus. Esperar por sua vinda, por ocasião do arrebatamento da igreja. Precisamos agir rápido, buscar estar na presença de Deus para sermos alcançados pelo Senhor. Chegamos ao versículo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Edificados pela palavra. Uma igreja edificada pela palavra é uma igreja que tem identidade. É uma igreja diferente. É uma igreja onde a gente permanece. Na igreja que é edificada pela palavra, é uma igreja diferente. Nós não vemos as pessoas mudando, as pessoas saindo, as pessoas, não é? Numa convulsão interna. Não. São pessoas mais sossegadas, porque ali eles têm um alimento. Uma igreja edificada na palavra. Algumas características de um edifício bem ajustado. E é isso que eu queria falar nessa noite. Se nós somos edifício, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. É glorioso quando nós crescemos e nos tornamos um vaso para uso do Espírito Santo. Há muitos que crescem e continuam crescendo, mas não mais ligado a Deus, não mais ligado ao Espírito Santo. São pessoas que, pela sua alta confiança, pela sua soberba, pelo seu conhecimento, continuam cada vez mais lutando pelo seu próprio status, pela sua própria vida, e aí não respeitam mais ninguém e saem atropelando tudo, porque eles estão crescendo, eles querem crescer, mas sabe que esse crescimento não vai dar a lugar nenhum, porque a Bíblia, ela é diferente. Deus nos ensina que quem quer subir ao lado do Espírito Santo tem que descer e não subir segundo o homem. Glória seja dado o nome de Jesus Cristo. Algumas características de um edifício bem ajustado. Primeiro, tem que ter uma boa fundação, um bom alicerce para permanecer firme no momento do abalo. Por que muitas pessoas caem? Por que muitas pessoas naufragam na fé? Por que muitas pessoas retrocedem? Por que muitas pessoas não vão avante? Porque não estão bem firmadas, não estão firmes. Não caiu a semente em boa terra. Talvez tenha caído entre os espinhos, talvez tenha caído à beira do caminho, como diz a parábola. Talvez tenha caído sobre uma pedra e veio o sol e a secou porque não tem raiz. Então, queridos, se nós queremos nos aprofundar, se nós queremos estar firme, em Jeremias diz que bem-aventurado o varão que estende as suas raízes para o ribeiro. Quando vem o calor, quando vem a sequidão, continua verde, continua firme. Sabe por quê? Porque
está firmado na pessoa de Deus. Uma vez um garoto estava com seu avô olhando a tempestade. E ele olhava pela janela de vidro o pasto. E o seu avô ia mostrando: olha que chuva forte, olha que vento forte. E aquele vento batia nas árvores. E logo assim à frente dele tinha muitas árvores frutíferas, grandes e altas. E tinha uma touceira de bambu. E o vento dava naquele bambuzal que ele encostava no chão. E ele voltava para o mesmo lugar. E num determinado momento caíram umas 2 ou 3 árvores grandes no chão. E o menino ficou apavorado: ô avô, olha ali, está se destruindo ali as árvores. Ele disse: não se preocupe não. Quando terminou, no outro dia, o menino perguntou, quando eles estavam bem próximos da árvore, aquelas raízes grandes, imensas, a árvore no chão. E ele disse: vô, por que é que uma árvore dessa tão grande caiu e aqueles bambus ali não caiu nenhum, está tudo firme? Aí o avô dele: olha meu filho, eu vou lhe explicar uma coisa. O bambu, quando vê um vento, ele se inclina. Ele se inclina diante do vento, ó, vai lá embaixo. Mas as árvores grandes não, fica ali, firme. Aí o vento vem e derruba mesmo. Assim é o homem, disse o avô para o menino. Se nós não formos humildes, se nós não nos inclinarmos, se nós nos respeitarmos os outros, se nós, aleluia, não soubermos firmar solidamente no chão, como edifício de Deus, a nossa vida, nós vamos cair. A nossa fé, ela se abala quando nós não estamos firmados, quando nós não temos estrutura. Então, uma das grandes características do nosso edifício é o ajustamento, estar bem ajustado. A primeira coisa é a firmeza pela fé, é estar firme na fé, alicerçado na palavra, na doutrina dos apóstolos. E a outra é justamente o prumo. Quando você olha um muro, quando você vê um edifício que não está aprumado, não colocaram o prumo, é porque alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Ele vai ao chão, ele vai desabar. Isso por quê? Porque o prumo é importante. E quem coloca justamente o crente no prumo é a doutrina. A doutrina que está contida aqui na palavra. A doutrina dos apóstolos. Então nós temos o alicerce, nós temos a fundação e nós temos o prumo. São essas coisas que realmente nos firmam na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A obediência à palavra de Deus é o leito onde corre o rio do despertamento. Se eu não for obediente à palavra, eu já comecei a errar. Se eu não for obediente à palavra, eu já comecei a naufragar na minha fé. Se eu não for obediente à palavra, eu estou distante das bênçãos, estou distante do celeiro, estou distante da graça, estou distante da unção, estou distante do poder de Deus, estou distante dos segredos gloriosos de Deus que o Espírito Santo quer me revelar. Vou me distanciando cada vez mais. Isto por quê? Porque a obediência à palavra de Deus é o leito aonde corre o rio. Aleluia. Quanto mais palavra eu tenho, o rio vai se abrindo, o leito vai se abrindo e as águas vão passando e Deus vai abençoando a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O coração do crente fiel deve arder continuamente sob o efeito da palavra de Deus. É triste quando se vem para a igreja, é triste quando se chega na igreja, é triste quando vem a escola dominical e o coração não arde. Isso é triste. A Bíblia diz que Jesus Cristo proferiu uma das maiores aulas de teologia para 2 discípulos.
que andavam desanimados, que andavam distraídos, que andavam distanciando-se cada vez mais do local onde Deus disse que eles deveriam ficar para se receber um poder e ser cheio do Espírito Santo. Dois discípulos foram para Emaús. O que Emaús tem de bom que Jerusalém não tinha? Eles tinham que ficar ali, mas há muitas pessoas que acham que devem buscar em Emaús alguma novidade, alguma coisa diferente, e foram e não perceberam que Jesus estava no meio deles, e Jesus estava ali, e Jesus começou a falar, e viu que o coração deles estava triste, eles não tinham mais firmeza, não tinham mais alegria, não tinham mais o sentimento de esperar o arrebatamento da igreja, de esperar o poder do Espírito Santo, de ser cheio da graça. E a Bíblia diz: Jesus se colocou no meio deles e eles não descobriram que eram Jesus. Jesus abriu a Bíblia, e quando Jesus começou a falar da Bíblia, a Bíblia diz que entrou neles o entendimento. Eles começaram a compreender alguma coisa. Os seus olhos foram abertos. O entendimento foi aberto. E eles começaram a perceber. O coração deles foi aberto. E eles começaram a sentir a presença de Deus. Sabe quando? Quando a palavra foi aberta. Jesus abriu a palavra e começou lá de Moisés até aqueles dias, falando do poder de Deus. Queridos, quando a Escritura é aberta, quando a Bíblia é aberta, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Igreja edificada é a igreja que abre a Bíblia. Igreja edificada é a igreja que abre as Escrituras. Igreja forte é a igreja que doutrina. A igreja fortificada é a igreja que crê no poder da palavra do Senhor. Aleluia! Quando Jesus se foi, ele virou e disse assim: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos abria as Escrituras? Deixa as Escrituras entrar na tua vida hoje. Faça como o bambu, se incline. Ah, não, vou ficar na minha. Tenho mais conhecimento do que esse dirigente aí, vou ficar na minha. Fique não. Glorifique o nome do Senhor. Faça como o bambu, se incline. Deixa o vendaval passar, deixa o vento passar. E você vai e volta novamente à tua posição. É assim que Deus faz. É assim que Deus, aleluia, vai tocando nas nossas vidas. Aleluia. Seja na hora do vendaval, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, lembre-se do bambu. O bambu, ele se inclina. Deixa o vento, deixa bater. E ele volta. Sabe por que ele volta? Ninguém consegue arrancar um bambu. Não consegue. Se você conseguir arrancar um bambu, você vai trazer uns 10 ou 20 junto com ele. Eles são unidos demais. São unidos. São muito unidos. Quando eles dobram, dobram todos eles. E quando um dobra demais, o outro segura. Então eles são unidos. Sabe por que eles são unidos? Porque eles dependem das raízes de um do outro. Aleluia. Sabe por que ele está firme, pastor Bar? Porque eu dependo do irmão, o irmão depende de mim. Aleluia. O irmão é meu amigo, eu sou seu amigo. Nós estamos unidos, nós estamos no mesmo propósito. Sabe por que, pastor William, que a igreja está crescendo lá e aqui? Porque nós somos unidos, nós estamos juntos. Eu estou orando pelo irmão, o irmão está orando por mim. Eu oro pelo Marcelo ora por mim. E Deus opera maravilha, as nossas raízes estão firmadas. Aleluia. Pode o vento sacudir, que nós estaremos firmes, porque o Senhor Jesus é conosco. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. A igreja sadia é aquela fundamentada na palavra de Deus. Essa é a igreja sadia. É a igreja fundamentada na palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, se nós formos ler esta palavra todinha, do versículo 13 até o 31, nós vamos ver que a igreja sadia é aquela fundamentada na palavra de Deus. Diz a Bíblia: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo
para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei nas suas ruínas e tornarei a edificá-los. Aleluia. Aleluia. Deus tem nos edificado, Deus tem nos mantido de pé. Sabe por quê? Porque nós amamos a palavra. Nós amamos a palavra. Estamos edificados na palavra. E igreja que está edificada na palavra é uma igreja sadia. É uma igreja que tem dons espirituais. É uma igreja onde o Espírito de Deus tem liberdade. Ah, glórias, aleluias. O Espírito de Deus salva, batiza com o Espírito Santo. O Espírito de Deus dá dons. É uma igreja forte. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja sadia é aquela fundamentada na palavra de Deus. A base e a estrutura da igreja deve ser a Bíblia Sagrada. A igreja, ela tem um padrão. Aleluia. Existe um padrão na igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, falando, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Pastor, qual é o padrão da igreja? Está aqui. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Sabe o que é isso, paz? É quando você chega no meus adolescentes, há línguas estranhas, há conversas sadias, não há contendas, não há murmuração. Você chega no meio dos senhores, no meio dos obreiros, no meio das senhoras, não existe murmuração. Todo mundo sai daqui feliz, alegre, cada um recebe o seu pote, cada um recebe a sua porção, cada um recebe a sua quantidade e sai, uns mais do que outro. Mas é isso mesmo, eu saio daqui com paz, eu entrei aqui com paz e saio com a minha paz. As igrejas tinham paz, eram edificadas. E sabe o que edifica o homem? O que edifica o homem é a solidez na palavra, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que edifica o homem. E uma igreja edificada é uma igreja que ama, que vive a palavra, que cumpre a palavra, que anda na palavra, que observa a palavra. Aleluia! A igreja se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aí está o padrão. Referia-se à igreja de Jerusalém, mas refere-se à nossa igreja também. A igreja sadia é a igreja que tem uma base sólida e estrutura resistente. Estrutura resistente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aleluia, versículo de número 16, está escrito assim, 2:16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonhos. Sonharão sonhos. Louvado seja o nome de Jesus. Está aí uma igreja sólida, uma estrutura resistente. Quando o Espírito Santo, ele pode usar um, usar outro, e a gente se alegra e vê. Aleluia. Segundo lugar, aleluia. A igreja sadia é aquela fundamentada na palavra de Deus. Nós temos um manual de defesa da igreja. Atos capítulo 4, versículo 11, diz assim, aleluia, a palavra de Deus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aleluia. Não há quem abale a igreja, porque ele é a rocha. Nós estamos firmados nele. Nós não estamos aqui no nome do pastor Célio, no nome do pastor William, no nome do Marcelo.